Pare agora de usar Spin Selling se você trabalha com vendas B2C, trabalha com lançamentos, produtos digitais. Você importou isso lá do mercado B2B e tá levando para tua operação? Se você estiver fazendo isso nos seus atendimentos, é uma baita cagada. Eu vou te explicar o porquê a partir de agora. Bom, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Vendas Pro, onde eu te ensino a fazer vendas de forma profissional, no 1 a 1. E hoje eu vou falar do Spin Selling, que todo mundo fala, faz o spin, faz o spin, faz o spin, faz... Aí virar uma verdade absoluta e ninguém para pensar que, cara, o que é o spin? E será que ele serve pro mercado digital, pro mercado de venda B2C, de alto volume, até de vendas 1 a 1 ali, dependendo, né? Spin Selling, pessoal, que é desse livro aqui, ó, do Ryan, como que é o nome do cara mesmo? Neil. O cara é Neil Hakan. Ele é uma metodologia de vendas complexa. É uma metodologia onde você parte da premissa que o vendedor está falando com um prospect, que esse prospect tem minimamente algum nível de consciência para dar informações para esse vendedor. O que acontece no B2C é que você não tem essa dinâmica. Se você não tem essa dinâmica, o spin muitas vezes vai mais atrapalhar do que ajudar. E obviamente, pessoal, aqui não é nenhuma crítica ao spin. Quem sou eu para criticar uma metodologia usada por tantas operações há tanto tempo? Não é esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é que você aí que trabalha com uma operação mais dinâmica, com um ticket menor, uma venda mais rápida, mesmo que seja venda consultiva, que seja B2C ou até B2B, que é venda 1 a 1, entenda que o formato, o esqueleto, a proposta do spin não encaixa 100%, ainda mais para o mercado brasileiro, que você tem que entender que o comportamento do cliente comprador americano é diferente do cliente comprador brasileiro. E aí eu vou te explicar agora quais são os motivos. Primeiro, se você não sabe o que é spin, o spin ele é um acrônimo para situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então, basicamente, a metodologia, de forma resumida, fala o seguinte: você começa um atendimento entendendo a situação atual do seu potencial cliente, entendendo quais são os problemas que ele quer resolver, entendendo quais são as implicações que, se ele não resolver esse problema, podem acontecer, entendendo qual o nível de prioridade, né, a necessidade dele de resolver aquilo. Uma estruturazinha muito usada por SDRs em B2B para passar o bastão para o closer. E por que essa estrutura, quando você pega e leva direto para uma venda mais B2C, mais dinâmica, mais ticket mais baixo, ela não encaixa tão bem? Porque vamos lá, se você não sabe, eu tenho um método chamado método DEF. No DEF, que a primeira etapa é a descoberta, eu tenho um framework de perguntas e eu parto das seguintes premissas. O cliente que você está falando, ele tem um preconceito sobre vendedor. Ou seja, você aí que está me ouvindo agora, você tem um preconceito contra vendedor, todo mundo tem. E o primeiro objetivo que você tem que ter é quebrar esse preconceito. Então, se logo na minha segunda pergunta, na minha segunda interação, né? Tudo bem que você não precisa fazer só uma pergunta de situação no spin, você pode fazer mais de uma, mas se eu logo atacar no problema, eu corro o risco de começar a despertar nessa pessoa e ela... Lá vem a pessoa querendo me vender, né? Porque logo depois vem a implicação, né? E qual que é o meu framework de perguntas? Eu acredito que você tem que sim investir muito em situação, beleza, começa certinho por situação. Mas em vez de você focar em problema, que você pode também, mas você pode focar em perguntas de motivação. Fulano, e o que te levou a buscar isso daqui? E aí, em vez de você, ao ter a resposta, já ir para a implicação, fulano, então vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente vende marketing digital, que é uma operação que eu comando hoje, que é a maior escola de marketing digital do país. A gente pergunta, fulano, e o que te levou a buscar, a fazer uma transição de carreira no marketing digital? É uma pergunta de motivação. Eu fiz a situação primeiro, converso com essa pessoa, vou para a pergunta de motivação. Ela vira e me fala assim, Não gosto do meu atual emprego. Se eu fosse seguir o spin, qual seria a minha próxima pergunta? De implicação. Fulano, e o que acontece na sua vida por você manter esse trabalho meio infeliz que você tem? Eu não recomendo, porque começa a ficar muito um discurso mais vendedor. O que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte: fulano, de tudo aí que você tá me relatando do seu trabalho, o que você não gosta mesmo, que você não quer manter na sua vida? Porque isso é uma pergunta de aumento de limiar de dor. Então, em vez de eu já ir para implicação e necessidade de ação, eu aumento esse limiar de dor para depois eu oferecer a minha solução. Então, é uma diferença na estrutura onde eu deixo para falar de dor e a necessidade de solução mais para frente, depois que eu investigo mais, depois que eu crio mais conexão, porque quanto mais você investe em conexão, mais essa pessoa vai ficar segura para te dar informações. Ao passo que se você vai no spin e logo de cara você começa a tocar na dor e na implicação que essa dor traz, você pode quebrar essa conexão. Então, a minha sugestão aqui é: invista
muito mais em perguntas de situação, em perguntas de motivação. Você pode investir em perguntas de impedimentos, né? O que impossibilitou dela resolver aquilo ou não, mas o spin, ele não deve ser a ferro e fogo, como é no mercado B2B que as pessoas usam com SDRs. Você que trabalha com B2C, principalmente no mercado digital, é importante você ter essa sensibilidade que se você for logo para o problema na segunda ou terceira pergunta, você corre o risco de quebrar a conexão com a pessoa. Então pense que nas suas primeiras perguntas, o seu grande objetivo tem que ser criar conexão, confiança para essa pessoa, começar a te dar informações de forma mais desarmada, né? Que ela entenda ali que ela está falando com um vendedor que tem interesse genuíno em ajudar. Tirando o outro também, que o spin não serve para as próximas etapas do atendimento, que é a apresentação da sua solução, o seu fechamento, e o método DEF te acompanha nas 3 etapas. Então, se você quer conhecer mais do método DEF, um método 100% brasileiro, feito e azeitado para o consumidor brasileiro, que a gente sabe que é bem diferente do americano. Tem um link aqui na descrição para você ir lá conhecer as etapas, o que você deve fazer em cada etapa e começar a vender de forma profissional. Até o próximo vídeo. Um abraço.